Se você for lá na história de Davi, em 1 Reis 1,17, você vai ver que Joabe foi enganado por Adonias, né? Foi enganado não, ele foi convencido, né? Por Adonias. E Abiatar também foi convencido por Adonias a fazer parte da, da vontade que era contra a vontade de Deus, né? Qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus era que Salomão reinasse no lugar de Davi. E aí sempre vem uma oposição, né? Quando Deus quer fazer alguma coisa, ele testa a fé das pessoas. Ele também sabe que o inimigo ele não vai se entregar facilmente, porque aqui na Terra a gente tem muita coisa por herança, né? A gente acha às vezes que a herança vai ser de graça, né? Mas a herança ela é lutada também. Se você for ver lá, por exemplo, Josué ele herdou a terra prometida, mas teve muita luta, não foi sem esforço, apesar de ser herdado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente confia, com quem a gente admira, porque o inimigo ele se transfigura até de anjo de luz. Se for possível, ele tiver uma brecha, ele encontra até pessoas próximas, pessoas que você ama, pessoas que você tem por perto, pessoas que você tem como amigo, como pessoa que você conversa, que você gosta, que te diverte. E a pessoa às vezes não tem uma má intenção, mas a pessoa às vezes Satanás consegue colocar um pensamento na mente dela e ela acredita que aquele pensamento é verdade, que aquilo é uma coisa certa. E aí o inimigo entra com essa brecha e às vezes consegue entrar no teu coração. Por quê? Porque é uma pessoa próxima, uma pessoa que você ama. Então tome muito cuidado com uma pessoa que você ama, que você respeita, as pessoas que você admira, que você acha que tem autoridade naquela área, autoridade espiritual, principalmente autoridade espiritual. Você acha que uma pessoa tem cargo, uma pessoa que é pastor, uma pessoa que é diácono, presbítero, uma pessoa que é pregador, que é profeta, e nem sempre essas pessoas vão falar a coisa certa, né? Infelizmente, porque o ser humano erra e também porque temos inimigos espirituais. Então tome muito cuidado, porque você vai ver lá na primeira Reis que eu falei, né? Eles se fizeram uma rebelião contra Davi e Adonias tentou se fazer rei no lugar de Salomão. E quem estava com ele? Um sacerdote levita, Adonias, né, que era a parte do governo, a parte de reinado, né, que era a parte que ele estava querendo tomar. Tinha gente de guerra, tinha povo lá, então tinha tudo, né? Parecia ser tudo verdadeiro, mas não era. Eles estavam indo contra a vontade de Deus. E até sacerdote tinha. Abiatar era sacerdote. Se for comparar os dias de hoje, era como se fosse um pastor, entendeu? Imagina um pastor hoje, ele pode fazer a mesma coisa que o pessoal lá da rebelião contra Davi fizeram. Então a gente tem que tomar muito cuidado e não confiar 100% nas pessoas, porque as pessoas erram e porque elas se enganam também, e porque a gente tem inimigos espirituais que são mais espertos
do que elas. Então, se a gente não tem intimidade com Deus, a gente tá abrindo brecha ao erro, ao pecado. E se a gente não lê as escrituras e interpreta da forma correta, também a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente abre brecha com isso. E mesmo quando uma pessoa é de Deus, né? Uma pessoa a gente olha muito para cargo, né? A gente olha uma pessoa, vê como um pastor, um padre, um apóstolo, um profeta, uma pessoa que tem cargo na igreja. A gente acha que ela faz as coisas certas e tal. E pode até ser, né? Mas elas também podem errar e elas também podem ser seduzidas por Satanás. E eu aprendi isso de uma forma muito dura. Deus uma vez enviou uma profeta na minha casa avisando que o inimigo usaria uma pessoa que estaria próxima de mim. E ela falou que isso era muito óbvio. Por quê? Porque o inimigo vai procurar achar sempre uma brecha, uma pessoa que você ama. Porque quem te ama que te influencia. Muito mais do que uma pessoa que você não gosta. Né? Sabe aquela pessoa que você não gosta, que você odeia? Então, não vai ser essa que o inimigo vai usar. Porque ele sabe que se ele usar essa, você não vai cair, porque sabe, não gosta daquela pessoa. Ele vai tentar usar o máximo possível quem você ama, quem você admira, aquela pessoa que você respeita, que você acha que nunca vai errar. Então essas pessoas que o inimigo vai sempre tentar usar. É claro que para isso eles têm que abrir brecha, né? Mas infelizmente o inimigo tem encontrado muita brecha na vida das pessoas, porque ninguém é perfeito e são muitas coisas possíveis de se cair. Orgulho, egoísmo, vaidade, dinheiro, né? Para fazerem a rebelião contra Davi foi por causa de dinheiro, foi por causa de cargos, foi por causa de fome de poder. Então a gente tem que tomar cuidado e ver também a intenção das pessoas, porque nem todo mundo que na sua frente é educado, fala bem de você, nas suas costas nem sempre é a mesma coisa. Então tome muito cuidado com isso e confiram tudo na Bíblia. Essa é uma coisa que eu aprendi com Deus, né, diretamente com Deus. E aí eu na minha vida pessoal, né, ver essa profeta. Na época eu não tinha muito entendimento bíblico como eu tenho hoje, né? Eu gostaria de ter muito tempo atrás, né? Mas eu não tinha. Mas eu tinha bastante intimidade com Deus, como eu ainda tenho. E aí Deus enviou essa profeta, né? E eu criei no que ela falou. Eu imaginei que fosse acontecer, mas eu não imaginei que fosse exatamente a pessoa que eu mais amasse, que eu mais estava próximo naquele momento. E foi meu melhor amigo, entendeu? E isso foi muito duro e realmente entrou no meu coração, por eu admirar muito essa pessoa. E depois que entra no seu coração, mesmo você reconhecendo, é difícil, porque te magoa, né? Te fere, você se sente, né, estranho por dentro, né? Você se sente decepcionado, né? Daquela pessoa que você tanto admirava, que você tanto amava, falar uma coisa que vai contra você, ou que não é a vontade de Deus, né? Como fez Pedro, como fez Judas. Pedro, ele foi usado por Deus, ele foi guiado por Deus para ver que Jesus era o Cristo. E mesmo depois disso, ele também foi usado por um inimigo para Jesus não fazer a vontade de Deus, que era ir para a cruz. Então toma cuidado, porque a mesma pessoa que foi usada por Deus para falar com você coisas boas,
é a mesma pessoa que pode ser usada pelo inimigo para falar com você coisas ruins. Então tome cuidado, analise tudo na Bíblia e se aproxime de Deus com intimidade, né? É jejum e oração. Jejum significa fortalecer o espírito, enfraquecer a carne. E oração é intimidade. E com essas duas coisas, você consegue errar menos e cair menos nas armadilhas do inimigo. E é isso, a mensagem que eu tenho é essa. Me perdoe aí pelos fundos aqui que tá tudo bagunçado, mas estou cumprindo a minha meta aqui, que é o que Deus mandou fazer, né? Não estou em condições tipo 100% perfeitas aqui, mas estou fazendo o meu possível. E essa mensagem, para quem colocar em prática, ela vai surgir efeitos. E você vai perceber que até o inimigo ele se transfigura em anjo de luz. Então, o que eu digo para vocês não é para não confiar em ninguém. Não confiar em ninguém não é algo bom. O que eu digo para vocês é o que está escrito. É para provar os espíritos. Para você ser prudente. É isso. Então você tem que ter uma maneira de provar os espíritos. Para ver se eles realmente procedem de Deus. E são duas coisas, né? Você tem que ver da onde procede o espírito e a intenção da pessoa. Porque às vezes a intenção da pessoa é boa, mas às vezes o espírito não vem de Deus. Se você for ver lá em... você pode botar aí no Google, né? Teve uma mulher com espírito de adivinhação que ela falava: esses homens aí são de Deus, esses homens aí são os homens do Altíssimo. E aí Paulo ficava passando lá todo dia, e o que ela falava era verdade. Ou seja, a palavra que ela falava era verdadeira, mas não vinha de uma boa fonte, vinha de um espírito maligno. Então tome cuidado, porque as pessoas erram. Então, mesmo as pessoas com boas intenções, os profetas, por exemplo, eles têm a palavra de Deus, mas às vezes eles colocam nota na palavra de Deus, aí eles acabam errando. Aí eles colocam coisas a mais do que Deus não falou, e Deus só cumpre o que ele falou. E aí a pessoa erra e pensa: pô, essa pessoa não é profeta. Mas a gente tem que saber equilibrar as coisas, porque os homens também erram. E essa mulher, ela era tinha um espírito maligno nela e ela acertava. E tem profeta que é verdadeiro, tem uma intenção boa e erra, às vezes, né? Não é toda hora, mas às vezes erra. Às vezes ele coloca coisa a mais que Deus não falou. E aí eles confundem o que Deus falou com as coisas que vem à mente deles, né? Vou te dar um exemplo claro disso, de um homem de Deus que quase errou, né, também. Foi o profeta quando foi ungir Davi. Ele foi ungir e ele achou que era o irmão dele que ia ser o rei, né? E se ele não se enche de azeite, né, como Deus tinha avisado para ele, se ele não tivesse em obediência, né? Se ele tivesse na carne, com certeza ele ia errar. Por quê? Porque ele viu de acordo com a aparência. Então, se ele estivesse na carne e não no espírito, ele errava. E tem gente que é servo de Deus, é pastor, é diácono, tem cargo, é padre, entendeu? E não está no espírito. Vai errar. Vai errar por causa da carne, por causa da alma, que o sentimento você não controla 100%. Então você vai ser refém de Satanás em algum momento e vai prejudicar tanto o seu ministério quanto a tua vida. Então ande espírito, em jejum e oração, intimidade com Deus e lendo a palavra, principalmente intimidade e lendo a palavra, porque muita coisa a gente faz e tem proteções por causa da intimidade, mas tem coisa que não é intimidade, tem coisa que é prudência, e Deus também cobra que a gente seja prudente. Ele fala pra gente vigiar e orar. Então não é só orar,
é vigiar também. Então a gente tem que ser prudente, mas andar em intimidade com Deus. E é isso, eu não vou me prolongar muito, senão o vídeo fica longo e ninguém vê. Fiquem na paz a todos e não confia em 100% do que as pessoas falam. Por mais que as pessoas pareçam ter boas intenções, analisem tudo e retenham o que é bom e analisa que nem sempre aquela pessoa que você ama ela vai falar o que é certo, nem sempre a pessoa que você ama, mesmo ela com boa intenção, ela vai fazer o que é certo para você. Fiquem na paz.